Sejam todos bem-vindos à nossa aula de laboratório de programação e hoje o nosso assunto são vetores e alocação dinâmica, ok? Então, vou aqui dar início para ver se está tudo certo. Olá, turma, ok? Então, pronto. Nosso primeiro problema vai ser tentar resolver a média, tudo bem? Professor, o que é a média? Basicamente é como a nossa média da, da disciplina, tá? Para você fazer o cálculo da sua nota final do curso, tá? Então, eu vou dizer que é média. Então, você tem um certo número, aí você vai, que eu estou chamando aqui de x0, tá? Aí você vai somar com outro, x1, x2, até um certo xn-1. Ou seja, você tem do x0 até o xn-1, então você tem n números aqui. E no final das contas você divide por quem? Por n. Tudo bem? Porque é a quantidade de valores que você tem. Ok? Ah, professor, para fazer esse problema é fácil, né? Então, dado que o usuário ele vai digitar esse x0, x1, x2 até esse xn-1, dá para a gente fazer facilmente, né? Por exemplo, vamos supor que o usuário digite, né? O n, né? Ele vai digitar o n, ele vai dizer que o n é igual a 3. Bem? Então, ele digitou o n igual a 3. E depois ele vai digitar esses valores do x0, x1 e x2, porque ele vai digitar 3 números, tá? Então, digamos que ele digite primeiro o número 8, depois o 9 e depois o 10. Aí ele vai somar os 3. Não, aí é para você somar os 3 e depois dividir por 3. Bem? 8 mais 9 dá 17. 17 mais 10 dá 27. Dividido por 3 dá 9, né? Então é para você colocar esse 9. Tudo bem? Ah, professor, esse problema é fácil, né? Então, eu resolvo assim. Tem um N. Aí eu vou printar aqui para o usuário digitar o número. Né? Então, digite N. Depois eu vou pegar usando o scanf. Pegar esse número inteiro. Então, para ser bem semelhante à média, eu não vou pegar números inteiros depois não. Eu vou pegar floats, tá? Então, mais aqui vai ser um número inteiro, né? Então, é comercial N. Depois, vou colocar um for. Que vai do 0, né? Até o n-1. E mais. Aí aqui eu vou pedir para ele ficar digitando esses números agora, que é o x0, x1, tá? Então, vou colocar aqui printf. Assim, digite. Vou colocar x. Vou colocar underline d. D aqui para mim vai ser o i, né? Que vai ficar variando, né? x0, x1. Aí eu vou pegar com o scanf. Então, como eu quero um número real, né, que pode ser um número quebrado, então eu vou colocar um float. Então eu vou colocar um float x aqui. Então, no scanf aqui embaixo eu vou pegar um float. Vou armazenar nesse valor x. Bem, então como eu quero calcular a média, então eu já vou... Lembra que a média você faz o somatório, né? Ó, aqui do lado, ó, você faz um somatório, depois você divide por n, que é a quantidade de caras que você tem. Aqui no caso você pegou 3, né? Então, você vai pegar a média, você vai fazer esse somatório e por último você vai dividir por n. Bem? Então eu já vou criar aqui med, que é o nosso float. E aqui embaixo eu já pego o valor que o usuário digitar.
A média é um somatório, começa com 0, né? Opa. A média aqui embaixo, eu vou receber ela. Mais o valor que o usuário digitar. Aí assim eu já faço o somatório imediatamente, tudo bem? Então, e aqui depois só faço a média, receber ela, porque ela até esse momento só tem um somatório, dividido por n, tá? Aí aqui um detalhe, né? Aqui você tem um valor que é de um float, aqui você tem um inteiro, tá? Então, para você colocar dentro de um float, é bom que você converta todos que não são float para float, tá? Então aqui no caso só tem o inteiro, tá? E aqui no final eu vou printar a média, né? .f média. Então lembra, eu vou colocar com até duas casas decimais, então ponto 2. Ok, então vamos rodar aqui o nosso programa aqui. Ver se ele está funcionando direito. Vou colocar aqui 3, vou simular. Pronto, ele digita x0, vou colocar 8, 9, 10. Ficou 9,00 porque eu pedi para ele colocar duas vírgulas, né? Ah, professor, se fosse ele vai dar número quebrado? Vai, né? Por exemplo, se eu digitar 8, 9, 9. Ó, ficou 8,67. Tá? Não, tudo bem. Esse problema aqui eu consigo resolver, professor. Então me deu um mais difícil aí, né? Um mais interessante aí. Então a gente tem o da variância também. E a variância, ela vai precisar da média. Tudo bem? Então como é que eu faço... Aliás, o que é essa variância primeiro, né? Então vamos definir aqui em cima que você tem a média. Deixa eu colocar aqui de outra cor aqui, porque ficou estranho, né? Vou colocar aqui a média. Tem a sua média aqui, e aqui você vai ter a sua variância. Então, a variância, eu vou colocar salvar, tá? Vai ser igual a o x0 menos a média. Eu vou colocar só média, aí você eleva ao quadrado. Mas, aí você vai fazer para o x1, para o x2, para o x3. Tá claro? Então, x1 menos a média, quadrado, mais... Aí você vai até o xn menos 1 menos a média, quase não vai dar aqui, ao quadrado. Okay, deixa eu trazer um pouquinho aqui para o lado para ver se dá certo aqui. Fica melhor de ver, né? Fiz muito grande. Pronto. Aqui dá para ver. Aí de novo, você pega e divide por n, tá? E agora, como é que você faz isso daqui? Ah, professor, só segue a mesma ideia, né? Então, aqui como exemplo, a gente vai pegar o desse cara aqui. Bem, será que vai dar certo? Então fica 8. Então lembra que é o primeiro, segundo, terceiro, né? Aí você vai comparar com a média. 8 menos 9 ao quadrado, mais 9 menos 9 ao quadrado, mais 10 menos 9 ao quadrado, dividido por 3. Tá? Que vai dar 1, né? Porque 8 menos 9 é menos 1, só que quando você eleva ao quadrado, ele fica 1 positivo. Esse aqui vai dar 0, porque 9 menos 9 é 0. E aqui vai dar 1 também, porque é 10 menos 1. 10 menos 9 dá 1, ao quadrado dá 1 também. Então você ficou com 2, ficou com 1, mais 0, mais
1 sobre 3, então você ficou com 2 sobre 3. Tudo bem? Então, 1 sobre 3 é mais ou menos 0,333. Então, aqui você tem um 2, né? Então vai ficar com 0,6, 0,7. Vai ser algo em torno disso, tá? Ok? Então isso aqui vai ser aproximadamente... Vou colocar aqui pro lado. Deixa eu fazer aqui. Isso aqui vai ser aproximadamente 0,666. Bem? Talvez ele... Como eu coloquei duas casas decimais, então ele talvez ele coloque 0,67, tá? Então, acho que ele vai dar isso aqui. Professor, então é fácil você fazer isso também. Porque, olha, a variância, ela também eu vou colocar ela para ser um float, porque primeiro ela vai ser um somatório. E eu vou pegar a mesma ideia aqui, ó. Bem? Então, você já tem o x aqui. Então, o que é que você vai fazer? Vai fazer variância, receber a variância. Aí, agora você vai pegar, vai somar, né? Vai pegar o x menos a média. Vai elevar esse cara ao quadrado, que é a mesma coisa de multiplicar por ele mesmo. Vai ficar guardando na sua soma aí, ó. Bem? E aqui, no final das contas, você faz a mesma coisa da média, né? Então, float... Não, var, recebe o var. Barra... Float... E aqui você pode também copiar e colar e fazer assim, né? Variância. Variância, você vai colocar o var aqui. Vamos ver o que é que vai dar aqui. Digitar os mesmos valores. 3 valores. 8, 9, 10. Ó, a variância deu quanto aqui, ó? Deu 117,67. Só o finalzinho aqui que certo, né? Aí por que que deu errado, né? Vou colocar um barra N aqui. Por que que deu errado, professor? Por que que deu errado? É o seguinte, para calcular a variância, você já tem que ter a média. Essa aqui é a ideia, ó. Para chegar nesse 0,67 aqui, você precisa desse 9 aqui, ó, que é a sua média, tá? Você precisa desses caras aqui. Como é que você calcula ele? Tá aqui em cima, ó. Você calcula ele depois que você pegou todos os valores. Ou seja, a sua média você só consegue calcular depois que você tem todos os valores. Aqui nessa linha, ó, aqui nesse 14, você não tem todos os seus valores ainda. O usuário ele está digitando ainda. Tudo bem? Então você não está pegando aqui o valor da média certo, não. Aqui você está pegando o valor da soma. Por isso que dá aquele valor enorme lá. Okay? Por quê? Porque simplesmente você está pegando você está pegando valores de um somatório e não da média. A média só vai ser calculada certa aqui, ó, depois da linha 17. Aqui embaixo faz sentido você começar a calcular a variância. Tudo bem? Professor, então eu tiro daqui e coloco aqui. Né? Essa aqui seria a ideia. Essa aqui é a ideia, mas como é que você vai ter esses valores aqui que o cara está digitando aqui no X de novo? Porque você tem que ter eles novamente. Ó. Se você for pegar aqui, ó, você tem que ter o 8, o 9 e o 10. Esses mesmos caras que estão aqui em cima. Ó. O 8, o 9 e o 10. Então pede pro usuário digitar novamente. Não, aí também já é demais, né, gente? Então, pedir pro cara digitar 2 vezes porque você não tá sabendo calcular direito, aí não dá, né? E então o que é que eu faço, professor? Porque toda vez que eu pego um valor desse x, né?
Quando eu pego o x1, eu vou perder o valor do x0. Quando eu pego o x2, eu perco o valor do x1, né? E agora? Aí agora a gente vem no nosso estudo da nossa aula de hoje, bem? Que é vetores. Então vou tirar esses valores aqui, vou deixar assim um pouco mais bonitinho. E vamos aqui para o nosso estudo de vetores, tá? Então, lembra que eu falei que a tua memória ela é parecido com uma tabelinha, né? Uma tabelinha assim desse tipo aqui, ó. Então aqui tu tem a tua memória, tem vários caras aqui. E outra coisa que eu falei também é que quando claro que essa memória ela tem os endereços, né? Lembra lá da aula de ponteiros? E também eu disse mais ou menos como é que acontece quando você aloca uma variável, né? Então, quando você quer uma certa variável e você faz a declaração lá do int n, por exemplo. Aí você tem o x, não, o n, né? Você tem o n aqui nesse negócio aqui. Só que dessa vez eu não quero uma variável sozinha, não. Eu quero várias, né? E outra coisa também, tem que depender do que o usuário ele vai digitar. Por exemplo, se ele digitar 3, é para eu ter 3 variáveis. Se ele digitar 10, eu vou ter que ter 10 variáveis. Tá? E assim vai. Se ele digitar 20, ele vai ter que ter 20 variáveis lá. Tá? Então, a nossa ideia primeiro é aprender como é que eu faço essa alocação. Bem, depois a gente vai tentar resolver o nosso problema a fundo, né? Porque o nosso problema ele vai digitar um valor n primeiro, que é a quantidade de números para você fazer a média, depois você faz a média e calcula também a variância desses números. Ok? Então, vamos lá, né? Vamos lá ver como é que a gente faz isso daqui. Então, como é que eu faço para alocar vários valores, né? Então, para alocar um valor assim na minha memória, deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, aqui eu quero pegar esses 3 espaços aqui para eu ter esses camaradas aqui. Né? Eu queria que esse aqui fosse meu x0, aqui fosse meu x1 e aqui o meu x3. Como é que eu vou fazer isso, né? Você vem aqui no float, ó, onde você colocou x, aí você simplesmente coloca barra 3. Bem? Aliás, barra não, entre colchetes você vai colocar o 3. Isso não é barra não, tá? Então abre colchete, bota 3 e você vai ter exatamente o que você quer. Bem? Então, deixa eu colocar isso aqui. Vou comentar aqui. Aqui eu estou colocando 3 fixo, né? Vou colocar o n aqui para receber 3. Para não ter que mudar o for aqui embaixo. Bem? Então eu vou tirar essa variância aqui. Aí agora vem o seguinte. Como eu tenho que o x ele é um vetor, também, então lembra que o x agora ele vai ser esses camaradas aqui, ok? Então, como é que eu faço para acessar cada variável dessa, professor? Como é que eu faço para acessar esse cara e esse cara aqui? Exatamente como eu coloquei aqui, ó. Só que você coloca entre colchete, ó. Opa, aqui é o 1, né? Esse aqui vai ser o 2. Tudo bem? Ou seja, você tem o x0, o x1 e o x2 dessa forma. Então, aqui dentro, né, você vai colocar exatamente o xi, né? Ele está variando do 0 até o 2 aqui. Okay? Então, ele vai colocar esses valores. O primeiro que o usuário digitar, ele vai colocar aqui. O segundo, ele vai colocar aqui. E o terceiro, ele vai colocar aqui. Então, se a gente colocar o 8, o 9 e o 10, vai ficar dessa forma aqui. Aí, assim, eu posso fazer outro for aqui embaixo, né? Depois dessa média.
embaixo, né? Depois para calcular a minha variância. Tudo bem que eu não vou perder os meus valores. Okay? Então a ideia aqui, ó, vem aqui, pega aqui. E aqui não vai ter mais o scanf, né? Não vou pedir mais para digitar mais nada. Simplesmente a variância vai receber ela. Mais você coloca o x na posição i menos, né? Menos a média. Que a média agora ela foi calculada. Então você multiplica por ele mesmo. Aqui você pode utilizar o pol, tá? Elevado a 2, né? E aqui, finalmente, você tem a sua variância correta, tá? Então, vamos aqui. Aqui ele não vai mais perguntar a quantidade de caras, né? Porque eu já estou colocando 3 aqui, tá? Ele colocou a média. Ah, não. Aqui tem que ter o... Desculpa, aqui tem que ter o xi, né? Então, aqui você tem que falar também quem é o cara que você está pegando, tá? Pronto. Aí tem o x0 aqui. Colocou o 8, o 9 e o 10. Ó, aí a média deu 9 e a variância deu 0,67. Tudo bem? Então, deu exatamente o que eu tinha falado. 0,67. Porque era 0,6666666. Aí como ele pega e arredonda o último número, né? No caso, eu pedi para ele pegar 2. Então, ele vai arredondar o último 6 aí para 7. Aí fica com 0,67. Ok. Tudo bem? Bem, professor. Então, eu consigo fazer com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9 e com 10 aqui facilmente, né? Mas o problema não quer isso, né? Ele não quer isso, não. Ele quer com vários valores, né? Então, aliás, com um valor que ele é variável, né? Porque depende do usuário. É o que o usuário quiser, né? Na verdade, não é o que eu defini aqui no começo logo, não. Tudo bem? Então, antes de passar para isso, né? Para saber como é que faz isso, já que a gente está trabalhando com vetores, então é bom que a gente aprenda também uma forma de você colocar logo os valores dentro desse vetor, né? Porque você vê aqui, ó, a média recebe 0, né? A variância recebe 0. Aqui eu tenho 3 valores. Como é que eu posso colocar logo aqui dentro desses valores, né? Uma forma seria você colocar aqui, né? x0 vai receber tal número. x1, né? Aí x1 vai receber tal número, né? Daquela forma aqui, né? Se eu fosse colocar assim, ó. 8, 9 e o outro 10, né? Só que tem uma forma mais rápida de você fazer isso, tá? Por exemplo, colocando entre chaves, tá? Você coloca entre chaves os números. Aqui como são floats, né? Então, você coloca 8.0, né? Aí vírgula que você está separando do próximo elemento. Você sabe que o ponto, pelo inglês, né? Ele é equivalente à nossa vírgula. Tá? Então, 0,8, então 0, alguma coisa, então lá vai ser 0 ponto, né? Então aqui 9.0 também. Aí de novo, 9.0 aqui pra gente, aqui do Brasil, é equivalente ao 9,0, tá? E o 10.0. Então aqui não precisa mais dessas linhas aqui, ó. Porque simplesmente você já colocou todos esses valores aqui dentro do x, tá? Então simplesmente ele só vai imprimir aqui diretamente essa média e essa variância, ó. Pronto, ele já colocou aqui o 9 e o 7, tá? Okay? Então essa é uma forma aqui de você
inicializar o seu vetor mais rápido. Ok? Aqui também não necessariamente você precisa colocar o 3 aqui para dizer que tem 3 elementos, porque ele vai reconhecer logo, né? Já que você colocou duas vírgulas, né? Aí você vai ter 3 elementos, né? Que tem uma vírgula, duas vírgulas, então você vai ter 3 elementos. Ó. Vai dar na mesma. Consegue fazer desse modo também. Ok? Sim, e agora, né? Como é que vai ser, né? Como é que a gente vai calcular esses camaradas do jeito que eu quero, né? Do jeito que eu quero. Como é que vai ser? Antes de calcular ele do jeito que eu quero, é importante a gente saber também como é que faz as funções que passam vetores, não? Então, aqui você tem um vetor. Aqui seria mais interessante você criar uma função para calcular a média, depois uma função para calcular a variância. Bem, então como é que eu faço isso, professor, né? Então como é que eu faço isso? Então vamos fazer aqui funções aqui. Vai passar esse vetor aqui, ó, vetor x, e vai calcular, vai retornar a média e o outro vai retornar a variância, tá? Então vai ter que retornar um float. Colocar a média. Colocar um int n. O n aqui é o tamanho do vetor, tá? Aí o vetor, como é que eu passo? Você coloca um ponteiro. Então, professor, então quer dizer que um vetor ele é um ponteiro? Exatamente. É um ponteiro. Então, por isso que eu coloquei isso aqui assim, ó, para ficar já no seu psicológico, entendeu? Basicamente, você tem um ponteiro que ele está apontando para o primeiro espaço de memória, que é o desse cara aqui, né? Que aqui no nosso caso é o 9, né? É o endereço 9, tá? Aí ele vai guardar o endereço do primeiro cara no seu vetor, tá? Então, para acessar o primeiro cara, é só colocar ele e o 0 entre colchetes. Okay? Então, para fazer o cálculo aqui da média, vou pegar esse for aqui. Vou colocar ele aqui. Aqui eu não vou precisar desses caras aqui. Eu já vou tomar ele... eu já tenho esses valores aqui no meu parâmetro, né? Eu tenho tanto no n quanto no x. Então, entenda que você pode usar exatamente como você está fazendo aqui. Ele já vai entender que você está passando um ponteiro, tá? Mas que pode ser visto como um vetor também. Então, você pode usar do jeito que a gente está fazendo aqui. Depois, calcular a média. Aqui, na verdade, a gente pode fazer logo o retorno, né? Então, aqui, você retorna logo a média. Tudo bem? Então, vamos ver aqui como é que fica esse negócio aqui, né? Deixa eu comentar isso aqui. Essa aqui que a gente já usou, né? E aqui eu vou colocar para a média receber a função média, né? Aí como é que eu passo esse vetor, né? E o inteiro é n, né? Você vai colocar n e o vetor simplesmente você vai colocar o x, tá? Você vai ter esse cara aqui, o x, aqui ele já vai reconhecer como um ponteiro, tá? Então ele vai fazer o cálculo agora da média utilizando o que está aqui dentro dessa função aqui, ó. Assim, média eu não declarei aqui em cima, né? Média, aliás, né? Float. Média. Tab 0. Esqueci de fazer isso aqui. Opa, agora ele deu problema aqui. Qual foi o problema que ele deu? Bem grande nesse problema.
Acho que é... que eu tô passando int aqui, não é int, professor, é float, né? E você tem aqui o x é float, você está passando um float, aqui você estava pegando o int na verdade só para o tamanho lá do vetor. Tá? Vamos ver se deu certo. Ó, deu certo. Então tem que colocar no tipo de variável corretamente, tá? Então aqui foi o nosso erro, aliás, o meu erro, tá, gente? Então ele fez aqui, ok? Tudo bem? Então vamos fazer agora a função da variância, tá? Aqui, acho que vocês não estão vendo esses valores aqui, né? Então, float. Vou colocar ponto e vírgula aqui para todo mundo ficar vendo tudo, né? Então, vou fazer aqui nosso protótipo de função. Ele aqui embaixo. Vamos fazer o da variância. Float. Variância. Vou fazer com a mesma ideia, né? Int n float vetor de x. Aí é o seguinte, como eu já sei que eu tenho a média aqui, né? Então não vou precisar ficar calculando ela direto. Então eu vou colocar aqui no float med para receber a média. Coloco o n e o x, né? Calculei a média, como tá aqui, né? Exatamente como tá aqui. Simplesmente pego aqui, vou colocar aqui. Lembrando que tem a variável ainda, a variância, né? Float var que vai começar recebendo 0. Então aqui tem um retorno. Pego o retorno aqui. E aqui embaixo, para ver que tá tudo certo realmente, eu coloco variância, né? Variância. Coloco n e o x. É assim mesmo, eu acho que dá para entender. Ok. Um minuto. Cada escuro aqui. Ok, agora. Então pronto, ele vai calcular aqui a variância. Ok, ele está calculando agora pela função. Então essa é a passagem de vetor, né, por função. Simplesmente é um vetor. Aliás, um ponteiro, né? Simplesmente você passa um ponteiro. Ok, mas professor, vamos lá. O senhor está enrolando. Não está falando como é que eu vou fazer, né? Para alocar, né, um vetor que tenha o tamanho n que o usuário digitar. Bem, aqui você pegou ele simplesmente com o tamanho 3 e eu quero saber como é que eu vou poder fazer isso aqui. Por exemplo, então é só fazer assim, né? Não? Você pega, faz assim. O cara digita n, aí você simplesmente vem aqui com float x barra n. Não é assim que faz. Bem, essa declaração aqui de que você coloca um cara aqui dentro, né? Ela é quando você tem um certo valor fixo. Ou seja, quando você tem a certeza desse valor sempre que você for executar o seu programa. Sempre vai ser 10? Então você faz assim. Fiz 10 aqui. Sempre vai ser 3? Faz com 3. Bem, mas quando você não sabe, é algo que depende lá do seu programa, né? Do momento que ele está sendo executado, depende do seu usuário, depende de algum outro fator. Você não faz assim, não. Tudo bem? Então, como é que você faz? Primeiro, eu tenho que ter ele, né, lá declarado. Então, eu vou declarar
um ponteiro, né? Então lembra que ele é um ponteiro. Então eu declarei um ponteiro, até agora eu só tenho esse ponteiro. Então aqui embaixo eu vou fazer o que a gente chama de alocação dinâmica. Tá? Então eu vou fazer a alocação dinâmica. Eu vou alocar dinamicamente um vetor. Okay? Então como é que eu faço isso? Eu faço com a função malloc. Então é muito provavelmente que você já tenha aprendido com a disciplina de ED. Eu não sei se vocês estão fazendo, mas é a mesma função para você fazer a alocação de um nó, tá? Então aqui a gente tem a função malloc. Então o x ele vai receber a função malloc. O malloc ele vai retornar ponteiro, só que é um ponteiro void, né? Que você tem um inteiro, ó, int, um float e outro float aqui embaixo. Então ele vai retornar um void. Então você tem que converter para float. Tá? Então malloc você já converte logo. Aqui dentro você tem que informar a quantidade de bytes que você vai querer alocar. Ok? Ah, professor, eu não sei quantos bytes eu vou querer alocar. Porque assim, aqui no caso o senhor está usando um float, né? Estou usando um float. Aí um float ele tem quantos bytes? Ah, professor, eu não sei quantos bytes tem um float. Eu sei que eu tenho que ter n floats, né? Então aqui nesse caso eu tenho que ter n floats, ou seja, n, né, vezes o tamanho de um float em bytes. Tudo bem? Então vai ser n vezes o tamanho de um float em bytes. Ah, não sei quanto é que é isso, tudo bem? Então depende do seu compilador, depende do seu sistema, tá? Mas você pode usar o sizeof, tá? Eu pego o sizeof, e aqui é tamanho de, né? Tamanho de um float. Então aqui basicamente você está alocando um espaço de memória que vai ter o tamanho, né, de n vezes o tamanho de um float. Em outras palavras, n floats que você vai querer que é o que o usuário aqui ele digitar. Tudo bem? Então, depois que ele faz isso, ó, a gente pode tirar isso daqui, né? E deixar aqui como tá. Então ele vai pegar os caras aqui e vai ficar colocando dentro do vetor x, tá? E aqui ele vai passar normalmente, do jeito que ele faz. E vamos ver aqui como é que vai ficar isso daqui agora, tá? Esse n aqui, ele não, eu tô botando 3 aqui, mas... Opa, teve um problema aqui. Qual foi o problema? Ah, já sei. É porque você tem que ter a biblioteca stdlib, tá? Fazer um include. stdlib. stdlib. std.h. Outro erro. Entendi. É porque eu não converti para ponteiro, né? Então tem que converter para um ponteiro float aqui, ok? Então lembra que o malloc ele retorna um ponteiro para float, né? Não, ele retorna um ponteiro que tem que ser convertido para ponteiro float. Como eu tinha colocado só float aqui, então tá errado, tá? Então agora, olha, tá funcionando aqui, ó. Bem, então se eu colocar 3 aqui, ó, ele vai pegar 8, 9, 10. Pronto, aí ele já pegou de um vetor, foi alocado dinamicamente. Outra coisa aqui, ó, é o seguinte, ó. É porque pode dar erro, né? Erro que você está tentando alocar um certo valor que você não tem na sua memória. Então, quando isso acontece, né? Você está pegando um valor que você não pode lá na sua memória. Você está pegando um valor muito grande. Então, o malloc ele não vai retornar um ponteiro
é para um espaço alocado não, ele vai retornar nulo, tá? Então, quando ele faz isso, né, é para você fazer essa verificação, tá? Então, se x é igual a nulo, tudo bem? Então, se é igual a nulo, então você informa, né? É memória insuficiente, né? Vou colocar aqui memo insuficiente. E aqui você não consegue mais fazer mais nada desse código aqui para baixo, tá? Então, simplesmente você retorna 1 aqui, ó. Ah, professor, você está retornando 1 na função no meio, então vai parar, exatamente. Aí quando você retorna 1, aqui você está falando para o sistema operacional que deu problema, tá? Quando você retornar 0, então deu beleza, tá? Deixa eu ver aqui se dá certo fazer para pegar essa memória suficiente aqui. Vou pegar um valor bem enorme aqui, deixa eu ver se ele vai... Ó, tá aí, ele pegou aqui, mas... É porque a minha memória... Aqui tem memória, mas aqui ele deu erros... Deixa eu colocar que é igual, né? Na verdade, né? Então você já viu que deu erro. Então ele já está pegando um número grande aqui, ó. Aí ele vai colocar memória insuficiente, tá? Tinha dado aquele problema porque eu não tinha colocado igual aqui, que é igual, né? Eu tinha colocado x recebe nulo, né? Aí o x recebe nulo aqui embaixo, claramente ele ia dar problemas aqui para imprimir esses caras aqui. Ok? Então, você tem essa memória aqui também no seu programa, né? Essa memória que você pode alocar dinamicamente. Então, quando você for compilar, ele já pega essa sua memória estática, que são memórias como esse med e esse var aqui, okay? Que ele vai colocar lá bonitinho, lá daquele jeito que a gente tinha feito anteriormente, né? Que é o seu med. Em cima, vamos dizer que ele colocou o seu var. E ele sempre vai ficar alocado até o final do seu programa, né? No caso dessa memória aqui, que eu aloquei dinamicamente, né? Quando eu não precisar mais usar ela, eu posso também liberar esse espaço de memória, tá? Eu faço isso com o free, tá? Então, simplesmente dou um free aqui. Aí ele vai liberar esse espaço que eu aloquei aqui anteriormente para outra aplicação, então, para eu poder usar novamente, tá? Então, por exemplo, 3, 8, 9, 10. Pronto. Aí depois que ele fez isso aqui, ele deu um free lá na nossa memória. Só que aqui acabou o programa, tá? Então não tem muita graça não, porque ele já ia liberar de toda forma, né? Tudo bem? Então, essa é a nossa forma de resolver esse problema da variância. Tudo bem? Então, isso, tá? Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.